gente fofinha, lindinha, gostosinhos da... É um prazer estar com vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um ou vários Minutos de Prosa. Eu sou Ana Minuto e amo vocês. Hoje nós vamos falar sobre... Esqueci. Ai, obrigada, Dora. Isso. Não, sobre medos é mais séria. Sobre medos. É uma alegria estar com vocês. Sou uma mulher negra de pele retinta. Estou com os cabelos lisos até um ombro ou abaixo do ombro. São pretos ou castanho, depende de como você estiver aí do outro lado me enxergando. Estou com uma blusa, uma camisa rosa choque. Olha essa cor, gente. Olha como valoriza a minha cutis. Adoro essa cor. Estou sentada em um sofá laranja, que também é para trazer essa vitalidade para o nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito desafiador que todas as pessoas passam e vão passar durante a vida, que são os medos. Que é aquela sensação de perigo, aquela sensação que te paralisa muitas vezes, que você acredita que você não pode, que não é para você, ou que tem alguma coisa errada. Tem medos que realmente eles são reais. Então, por exemplo, se você estiver andando, como eu gosto da minha tia Natana, eu vou falar sobre moto. Se você estiver andando de moto a 300, 400 e tiver aquela sensação de perigo que vai passar um carro, automaticamente é um medo que realmente você corre o risco de acontecer aquele acidente. Mas, às vezes, você tem um medo que acontece com a gente de ser rejeitado ou rejeitada. E esse medo impede que você se posicione, esse medo impede que você consiga trazer ou demonstrar o que você está sentindo. Esse medo faz com que você dê tudo de você para o outro e esqueça de se cuidar. Esse medo de rejeição faz com que as pessoas te maltratem, te desrespeitem, te enganem, te roubem e você acredita que está tudo bem. Afinal, você precisa fazer isso para poder manter esse relacionamento. Tem o medo da escassez. O povo brasileiro, não só as pessoas negras, mas o povo brasileiro foi programado para ser escasso. O mundo foi programado para ser escasso. Então, se eu não me engano, aí só 10 ou 15%, muito menos, não lembro ainda, mas vamos pensar aí, de 5 a 10% de pessoas detêm mais de 60% de toda a riqueza do mundo. Então, a gente foi programado para ser escassa. E isso impacta, porque o medo da pobreza faz com que a gente não avance no negócio, faz com que a gente não consiga fazer parcerias porque a gente tem medo de perder, faz com que a gente se mantenha naquele emprego onde nos maltratam, a gente sofre racismo, classismo, sexismo, somos interrompidos a todo momento, mas eu me mantenho nesse emprego porque eu acredito que é a única alternativa que eu tenho. Então eu me mantenho ali. Vários anos o mesmo cargo. As pessoas vão avançando e aí, bonitinhos, bonitinhas e bonitex. Existe a questão do racismo estrutural? Existe. Mas aqui a gente está falando sobre sentimentos que também são gerados por conta desse racismo. E aí esse sentimento de escassez traz para você esse lugar de que eu tenho que ficar aqui porque eu só tenho essa alternativa, não tem como fazer diferente, vai que eu perca meu emprego. Aonde mais o sentimento de escassez acontece? Gente, é muito interessante que quando a gente olha para um tema, vai olhar para um tema durante o dia, ou quando eu vou falar sobre alguma coisa, o universo sempre me traz um exemplo que é para me lembrar para falar. Eu deixei a minha tia Natana do outro lado da avenida e vim andando. E havia andando, haviam dois camelôs conversando e eles estavam falando sobre mantimentos, né? Sobre comida. E um deles falou para mim, eu já avisei para minha mulher que é para ela me avisar
que o arroz tá acabando quando faltar uma xícara. E ela reclama. Ela reclama, porque como pode comprar só um saco de arroz? Aí ele falou assim, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. O que esse homem diz para esse sistema dele? O que ele diz para essa mulher? Então, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu compro só um quilinho de arroz e quando acabar esse quilinho de arroz você me avisa, que aí eu compro mais. Esse processo todo de escassez. E aí a gente não está discutindo se ele tem dinheiro ou não para pagar. A gente está discutindo essa conversa que eu passei e ouvi. Então, a escassez também nos adoece. Quais são outros fortes medos que a gente tem? Medo da doença. Nós morremos de medo da doença. Mas tem um desafio. Morremos de medo da doença, mas não somos preventivos. Quantas vezes você foi esse ano ou esse mês fazer uma análise do seu corpo, fazer o check-up? Há quantos anos atrás você fez o check-up? Como está a sua alimentação? Você está fazendo atividade física? Como você está alimentando o seu cérebro? O que você lê? O que você escuta? O que você vivencia? Um outro medo que a gente tem é da morte. Mas eu te digo, todos nós vamos morrer um dia. Somos finitos. E a pergunta é, como é que eu posso gerar uma vida próspera e abundante, feliz, que faça com que se a morte chegar hoje, eu não vou me arrepender de tudo que eu fiz ou deixei de fazer? Um outro medo que a gente tem é de não ser amado e não ser amada. Gente, não se iluda. Eu sempre digo que a única pessoa que me amou assim, de uma forma descomunal, foi minha mãe. O resto é lucro. Mas a gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado, a gente quer que todo mundo goste da gente. Gente, eu trabalho trazendo informação para as pessoas. Vocês acreditam realmente que no Brasil, por exemplo, nós temos aí 211 milhões de pessoas? Você acha que todo mundo vai gostar do que eu digo? Você acha que todo mundo gosta de mim? Você acha que todo mundo gosta de olhar uma mulher preta? Você acha que todo mundo acha que eu tenho que usar o cabelo que eu quiser? Não, as pessoas não são obrigadas a gostar de mim. Mas elas precisam me respeitar. É o mínimo. Ninguém tem que gostar de mim. As pessoas precisam me respeitar. E aí, gente... mas tem os haters. Ainda bem que tem os haters. Porque são os haters que dizem que eu estou no caminho certo. Porque se não tiver ninguém reclamando, se não tiver ninguém dizendo que o meu trabalho é péssimo, primeiro, eu não avanço. E segundo, eu não aprendo, eu não faço diferente. E não treino a minha resiliência, porque eu vou ter que lidar com pessoas me chamando de macaca, me chamando de feia. Gente, faz parte do jogo. Se expor para o mundo é isso. Por isso que muitas pessoas pretas às vezes não conseguem avançar nos seus negócios porque tem medo de não ser amado, tem medo de ser rejeitado, tem medo das críticas. E a vida é sobre conversas difíceis. A vida é sobre conversas difíceis. O quanto você está a fim de avançar se você não tiver essas regras muito claras. O quanto vão acontecer coisas que você não gostaria que acontecesse. É da vida. Como dizem por aí, que eu acho que é francês, c'est la vie. Então, são coisas que a gente precisa compreender. O medo está em todo lugar. Agora, eu vou trazer um exercício para vocês, pensando em como olhar. E aí, outra coisa muito importante. 95% das coisas, ou mais, se eu não me engano, de coisas que você pensa que vai acontecer, não acontecem. De 95 para mais. Não acontece, está só aqui e aqui. Então, meu convite para você é, quando você tiver esse medo, que medo é esse? Primeira pergunta, que medo é esse? Segunda, quando que eu experimentei esse medo pela primeira vez? Porque os medos são recorrentes, viu, gente? O medo não muda, não. Só muda quando você muda de fase na vida. Então, os medos são recorrentes. E esses medos vêm de quando você era criança. Até os 7 anos se formou tudo o que você é hoje. Então, medos. Né? Quando você pensa nesse processo de medo,
Que medo é esse? O que você sente quando você sente este medo? Então, por exemplo, tenho medo de altura. Ok, qual foi a primeira vez que eu tive medo de altura? É um exemplo, tá? Porque eu não tenho medo de altura, adoro altura. Qual foi o primeiro momento que você teve medo de altura? Ah, quando eu tinha 7 anos eu caí. Não. Quando eu tinha uns 9 anos, eu estava no pé de pitanga da minha casa. Um pé de pitanga imenso. E eu era uma bênção, né? Uma bênção de vida e divina. Lá em cima. E aí minha avó me chamou. E minha avó tinha falado, não suba na árvore. Subi. Minha avó me chamou, despenquei da árvore e fiquei com galo. Automaticamente, meu sistema juntou aquilo. Gravou aquilo em algum lugar. E, a partir daí, que não é o caso, mas é um exemplo, você começa a ter medo de altura. E aí você vai repetindo isso. E aí, a pergunta é, isso pode acontecer novamente? Não. Não toma no pé de pitanga. Se eu for pro balão, se eu pegar um avião, qualquer coisa parecida, corre o risco disso acontecer? Sim. Quantos por cento? Por exemplo, um acidente de avião é 0,0%. Então, quer dizer, diminui. Quanto mais você vai trazendo para a consciência os impactos e o que pode acontecer, mais você tem escurecido para você, tem enegrecido para você de que não vai acontecer, que é coisa da sua mente. Então, o convite é, traz sempre para o racional, sempre pense sobre aquilo, sempre dê nome, sempre verifique a probabilidade daquilo acontecer novamente, que aí os medos você vai. E aí, se não tiver como, qual é o outro caminho que eu tenho para poder resolver essa questão? Ok? É sobre isso. Adoro falar sobre medos, adoro falar sobre sentimentos. Os medos fazem parte da vida. Por que o medo é tão importante? Porque senão todos nós já tínhamos nos matado quando a gente era criancinha, porque a gente fazia cada loucura. Então o medo também é importante para que a gente consiga ter alguns limites. Mas esses limites podem ter de você, esses limites podem deixar com que você não consiga o que você quer, porque você acredita que não é para você. Então observe, analise, se não conseguir sozinho, vai no psicólogo, vai numa terapeuta, vai no coaching, vai no mentor, porque a partir daí essas pessoas podem te ajudar a você ver de forma diferente tudo que aparece muito nebuloso para você. Ok? Foi uma alegria estar com você. Nós estamos em todas as plataformas de áudio possíveis. Estamos também no YouTube. Aguardo você toda segunda-feira ao meio-dia. Ok? Estão fazendo aqui, mas já perdi, já não sei mais o que está acontecendo. E é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Me acompanhe em todas as redes sociais. Ana Minuto, vai deixando aí suas dicas do que você quer que eu fale. Ai, Ana, você vai convidar alguém? Não vou convidar ninguém. Por enquanto eu quero ser só eu. Ok? É isso. Tchau, tchau, tchau. Palmas pra nós. Isso eu sei. Como que é tchau, Daura? Isso. É tchau mesmo? Tchau é tchau. É assim. Ah, não, assim é palmas. Tchau. Então, palmas pra nós.